Obrigada, missionária. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar, deixar vocês descansarem um pouquinho. É uma alegria estar aqui com vocês. Trago um abraço do meu pastor que ama muito vocês, pastor Gilson, pastora Raquel. Quero desde já agradecer a confiança, né? Eu falei para o Guimar, eu me sinto pregando hoje na frente do Bispo Oídes. É a sensação que eu tenho de pregar perto de um mestre assim, né, irmãos? Não é nada fácil. Mas o Senhor é conosco. Quero agradecer ao pastor Georton, é isso mesmo? Acertei? E a Aline e toda a equipe. Deus abençoe vocês. Quando eu orava ao Senhor acerca da palavra, é um culto de família, o Senhor então ministrou meu coração. Eu perguntei se tinha alguma palavra específica. Eles disseram, olha, Suzana, é um culto da família, é o culto aliança. E quando a gente fala de família, a gente lembra às vezes de gerações e de legado, não é isso? De alguma forma, todo mundo aqui é filho. Todo mundo que está aqui é filho. E alguns são pais. E talvez seja a noite da gente refletir. Eu acredito que tem dois grupos de pessoas aqui hoje. Tem o grupo daquelas que quebraram um padrão maldito. Eu faço parte desse grupo. Sabe aquele grupo da pessoa que veio de um lar totalmente disfuncional, desestabilizado, e que no decorrer da caminhada encontrou-se com Jesus, e Jesus falou assim, eu vou te dar o lar que você não teve, e vou te apresentar coisas que nunca passou pela sua mente. Então eu faço parte desse grupo de quebra de padrão. Eu quero perguntar, quem aqui faz parte desse grupo de quebra de padrão? Amém. Em contrapartida, a gente tem um outro grupo. Que grupo, irmã Suzana? Aquele grupo que são filhos de crentes, que nasceram num lar cristão, que não mergulharam às vezes lá fora, mas vieram, né, desse legado, trazendo esse legado de fé e estão continuando. E analisando a palavra, o Senhor me trouxe aqui a vida de um homem que ele separou, acho que todo mundo conhece quando fala de promessas. Que homem que é esse, irmãos, que está lá em Gênesis a história dele? Quem chuta? Abraão, muito bem. Ah, irmã Suzana, Abraão, ok. Mas eu vejo Abraão passando um legado para o filho dele. Eu vejo Deus chamando Abraão, então eu quero ler aqui com vocês em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, olha a promessa, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí a gente conhece que Abraão então sai da terra dele, da parentela, porque o que Deus tinha com ele não tinha nada a ver com parente, né? Eu sei que para muita gente é duro ouvir isso, mas é verdade. Tem coisas que Deus tem conosco, mas não tem com a nossa parentela. E a gente precisa entender. Abraão então abençoa o filho Isaque. E depois de Isaque, vem 2 filhos. Então agora eu quero ler com vocês em Gênesis, que esse aqui vai ser a base do nosso texto de hoje. Que eu quero contar a história do filho dele. Eu quero contar a história do neto. Do neto de Abraão. E quem que era o neto de Abraão? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó. Só que aqui no capítulo 28, observem o que diz a palavra aí nos primeiros versículos. Gênesis capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o. E ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em heranças possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amém? Ou seja, até aqui Deus é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaque. Mas prestem atenção, ele ainda não é chamado Deus de Jacó. Porque agora o pai está prestes a morrer e ele precisa deixar um legado.
Às vezes a gente passa tanto tempo preocupado com as coisas da terra e a gente tem preocupação. O que meu filho vai ser profissionalmente? Será que ele vai ter dinheiro suficiente para sustentar a família? Com quem que ele vai casar? Mas onde é que ele vai morar? E muitos de nós não paramos para pensar sobre um legado espiritual. A gente pensa muito mais em herança, em coisas palpáveis, o que a gente está deixando, mas a gente não pensa no mais importante, que é o legado de fé. Porque, irmãos, pense comigo. Eu sempre pensei assim, que se eu deixasse um legado de fé no coração dos meus filhos, eles já teriam tudo, porque ter Jesus é ter tudo. Se eu conseguisse ganhar a alma dos meus filhos, levar Jesus para eles, então as outras coisas viriam no decorrer da caminhada deles com Deus. Esse pai então agora chama o filho e abençoa, e agora a gente começa a ver a peregrinação, a ver algumas trajetórias que Jacó vai passar entre a promessa que foi feita e o alcance dessa promessa, e o cumprimento dessa promessa. Alguém diz assim, mas já está tão assim, clichê falar processo, mas gente, não tem outro sinônimo que eu encontre. É realmente um processo, é um percurso, uma trajetória, uma caminhada. Entenda como quiser. A questão é, está na hora de Jacó viver as suas experiências. Está na hora agora dele conhecer o Deus do avô e o Deus do pai. Então a gente vai analisar aqui, de acordo com o texto, de acordo com o capítulo 28, eu separei aqui 4 lugares que Jacó teve que passar. Ele teve que passar para começar a ter as suas experiências com o Senhor. Porque agora no contexto, no capítulo anterior, a gente vê ele saindo de casa como enganador. Como alguém que juntou-se com a mãe e enganou o pai para receber a bênção, não é isso? Lá atrás, gente, não é que ele roubou não, ele negociou e ele vendeu para o irmão. Mas em relação ao pai, ele realmente enganou, junto com a mãe. A mãe, na verdade, arquitetou tudo e ele foi junto, né? Foi lá, Isaac já cego, todo mundo conhece essa história. Estou colocando só para dizer se é alguém que não lembra. Mas ele fingiu que era Esaú. Por ele ser muito lisinho, colocou pele de carneiro no pescoço, nas mãos, vestiu a roupa de gala dele. O pai escutou a voz e falou, mas essa voz é de Jacó. Agora vem cá, o cheiro é de Esaú. Então deixa eu liberar logo a bênção. Depois o moço que antigamente tinha desprezado a bênção está agora chorando porque descobre que o pai já abençoou o irmão. A fúria cresce no seu coração. E ele começa a arquitetar a morte do irmão. Depois que o pai morrer, a mãe, super protetora, descobre e fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso tirar ele daqui temporariamente antes que o pior aconteça. Ela chega então até Isaac e fala, olha, eu não vou aguentar se Jacó se casar com uma estrangeira. Eu não vou dar conta. Então assim, tem um parente, tem um tio lá em Padã Arã. O que eu estava pensando? A gente mandar ele para lá, para ele arrumar uma mulher lá no meio dos parentes. Porque não podia haver mistura. Então nesse momento do capítulo 28, irmãos, é literalmente o pai que está liberando o filho para seguir o destino. E alguns pais agora vão começar a ficar com o coraçãozinho assim apertado. Por quê? Porque Deus quer falar conosco. Existem lugares e existem momentos que a gente tem que liberar. Então, o primeiro lugar que eu quero compartilhar com vocês, porque é impossível passar esse legado de uma geração para outra se a gente não tiver estruturas formadas dentro da gente. Não é simplesmente alguém se apoiar na fé do pai, da mãe, do fulano, ou porque meu pai é pastor, minha mãe é missionária, o outro serviu a Deus tantos anos. Não é nada disso. Nada disso. Filho de crente não nasce crente. Não nasce crente. A gente não pode se apoiar na fé dos nossos pais. Nós teremos que ter as nossas próprias experiências. Então, vamos lá. Alguns posicionamentos, então. Eu coloquei casas para a gente memorizar melhor. Algumas casas que Jacó teve que passar para que ele pudesse ter essas experiências, para que um dia alguém falasse assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha que lindo um dia alguém falar, não, é o Deus do pastor João, do pastor José e do pastor Rafael. Não é lindo isso? Era o Deus da irmã Mariazinha, da irmã Raquel e da irmã Natália. Olha que lindo isso. É você deixando um legado. Eu não sei vocês, eu já abençoo a minha geração desde o ventre. Eu abençoo netos, bisnetos, tataranetos e vou abençoando. Porque eu falei para Deus, Deus, eu não gerei para o inferno. Eu gerei para o céu. Amém?
E eu não abro mão disso. Então as nossas orações, irmãos, elas são ouvidas e Deus vai fazer a obra. Agora às vezes a gente atrapalha. Então primeira casa que Jacó vai ter que passar. A primeira casa é a casa de Isaac. É como se ele estivesse chamando e falando assim: hora de ir embora. Pai, mas agora? Sim. Casa de Isaac, irmãos, representa a casa de conforto. É a casa que eu vou ter que renunciar. Quem não quer ficar perto do papai e da mamãe? É aquele lugar que não provoca mais mudança em mim. Porque tudo que eu preciso, você já viu o que é pai e mãe? Tudo que eu preciso, eles estão ali, disponíveis para mim. Então eu não vou me movimentar muito, eu vou ficar mais parado mesmo. Casa de Isaac na nossa vida é um lugar de conformismo, de comodismo, é um lugar de conforto, é um lugar que a gente não cresce mais. Esse lugar pode ser um ambiente, uma pessoa, uma situação e até mesmo uma amizade. Às vezes eu estou num lugar, por exemplo, um emprego que você está há 20 anos e Deus está dizendo para você já tem uns 3 anos que é hora de sair, mas você não consegue, porque sabe como é que é? Eu tenho medo, Deus fala, mas eu tenho medo de faltar isso, de faltar aquilo, e está lá apegado. E Deus quer te levar para outros lugares e você está apegado. Às vezes uma amizade. Porque entenda uma coisa, tem amigos que andam conosco para um processo, para algo, para uma etapa específica da nossa vida. Mas ele não vai para outra. Até porque é o seguinte, o que Deus tem com você não tem com ele. Não é o mesmo propósito. Não tem jeito, não é assim no namoro, a gente namora, encontra alguém com o mesmo propósito e se casa. Porque se a gente se casa com alguém que tem propósitos diferentes, não vai dar certo isso. Às vezes, o seu posicionamento hoje vai ter assim: eu preciso sair desse lugar. Às vezes é a cidade. Às vezes é o ambiente geográfico. Às vezes é Deus falando assim: agora é para sair do ambiente geográfico. Não quero você perto dos seus pais. Mas Senhor, eu não quero você nesse lugar perto dos parentes. Ou eu não quero você morando aqui. E às vezes a gente tem que aceitar, olhar para dentro e falar assim: agora é Deus e eu. Agora amor, Deus e nós. Agora Deus e eu. Isso acontece muito quando a gente libera os filhos para a faculdade, não é isso? Quando eles vão casar. Agora o que acontece? Tem muito Jacó que está dentro de casa porque Isaac não libera. Às vezes o problema do Jacó são os pais. Sabia disso? O que eu atendo de gente que está preso por causa de pai e mãe, família. Por quê? Porque os pais não entenderam ainda que o que Deus tem para os filhos dele, às vezes é totalmente diferente. Totalmente diferente. Nem todo filho de pastor vai ser pastor. Nem todo filho vai satisfazer as expectativas dos pais. Eu fico imaginando, né, talvez, pensa se fosse hoje, lá Zacarias pensando que João Batista de repente ia ser sacerdote, e Deus fala assim: esse aí não vai seguir o padrão. Esse aí é quebra de padrão porque eu chamei para ser profeta. Meu Deus do céu. Às vezes tem menino, tem menina que não casa porque está preso na casa de Isaac. Tem menino que não consegue romper profissionalmente porque a mãe, para não perder a presença, ou o pai, começa a passar medo neles. Tem muitos aqui adultos que cresceram debaixo do medo. Se der errado, hein? Se você ficar ali é melhor. Não pisa lá não. Não pisa porque vai dar problema. Eles não fizeram isso por maldade. Entende? Não foi por maldade, é desespero. É desespero de ver acontecer alguma coisa com você. É desespero de você sumir de perto e falar: meu Deus, o que o diabo vai fazer com eles? O que as pessoas... Não. A gente precisa entender que os filhos têm que ser lançados como flecha. A gente tem que liberar. Você acredita na boa educação que você deu? Você acredita no legado que você plantou no coração deles? Então solta. Solta. Talvez essa noite você é Isaac, tem que liberar Jacó. Libera Jacó. Mas talvez você é Jacó, que precisa de um posicionamento. Por quê? Porque entre Deus e eu, agora o posicionamento é meu e não do meu pai e da minha mãe. O pai e a mãe podem orar, ensinar, levar para a igreja, mas posicionar-se é contigo. Talvez é você que vai te falar: mamãe, eu entendo o seu amor por mim, mas eu preciso ir. Eu preciso ir. O que é que está te paralisando? O que é que está te impedindo de alcançar as promessas do Senhor? Talvez é porque está aí na casa de Isaac. Então, casa de Isaac é a casa que eu preciso sair. Você pode responder comigo?
casa de Isaac é a casa que eu preciso? Saia dessa casa em nome de Jesus. Ai, Suzana, em nome de Jesus. Talvez essa é a palavra para um grupo de pessoas que precisam sair da casa de Isaac. É preciso sair da casa de Isaac para ser frutífero, para prosperar, para experimentar o que Deus reservou para a sua vida. A casa de Isaac te paralisa e te impede de avançar. Então cuidado quando ficar confortável demais. Se a sua vida ficou boa demais, se o seu emprego está bom demais e estabilizou, peraí, é isso que você quer? Às vezes você está lá no emprego. Eu olhei, irmãos, eu era professora. Eu olhei e a gente colocava xuxinha e ficava dançando, né? E eu falei assim, gente, eu não quero chegar com 50 anos dançando desse jeito. Eu nem me vejo. Eu falei, tá, eu não quero, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu precisei de um plano. Então não reclama não. Se você não tem um plano, não reclama. Agora, quer sair desse lugar de comodismo? Plano e posicionamento. Para de ficar sonhando. Não, faça projetos e posicione-se. Segunda casa, então, vamos lá. Que Jacó agora vai ter que enfrentar. O primeiro desafio dele, então, foi sair da casa do pai. Oh, Jesus, é tão difícil sair da casa do pai. Mas preste atenção aqui agora, no versículo 1. Não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Segunda casa é a casa da mulher cananeia. Eu estou no meio da minha trajetória, vivendo a minha experiência com Deus, e no meio do caminho a mulher cananeia olha para mim e dá aquela piscadinha. Opa! Casa da mulher cananeia é a casa que eu preciso fugir. Casa da mulher cananeia é a casa da perda de foco, da desobediência, é a casa do pecado. Lá só te paralisa. Agora aqui é muito pior do que paralisar. Porque aqui você está paralisado e regride por mudar a rota. Eu estou na caminhada com Cristo, eu começo a parar, ficar tentado com a casa da mulher cananeia, eu quero entrar lá. E tem gente que entrou e não está conseguindo sair. Talvez tem gente aqui essa noite que está flertando, era para estar caminhando e parou. E talvez está há anos preso num pecado de estimação, preso numa desobediência. Uma pessoa às vezes orgulhosa, soberba, que não se permite ser tratada. Em tudo aquilo que te afasta de Deus. E aqui na casa da mulher cananeia eu quero até colocar algo que eu vi e falei, Senhor, se é algo que nos afasta de Ti, inclusive, irmãos, o entretenimento. Talvez é o entretenimento que está atrasando o cumprimento das promessas da nossa vida. Por quê? Porque eu perco às vezes 5 horas com entretenimento e eu não estou me preparando para tomar posse daquilo que Deus tem para mim. O diabo só quer isso. O diabo não quer tirar ninguém da igreja, irmãos. Foi isso essa época. Ele só quer te atrasar, sabe por quê? Porque ele sabe que você vai morrer. Ele só quer te atrasar porque ele sabe que nós somos mortais aqui. Então se ele te atrasar, você não vai viver a vontade perfeita do Senhor. Você não vai viver o que Ele planejou para você. Ah, eu vou porque eu não morrerei. Enquanto o Senhor não cumprir as promessas. Morre sim, irmãos. Morre. Ah, mas morre mesmo. A promessa está condicionada a uma vida de obediência. Mas se eu entro na casa da desobediência, eu paro. Ah, Suzana, mas Deus esqueceu as promessas. Não, Deus está no mesmo lugar. A promessa ainda está de pé, porque você veio de Abraão. A promessa está sobre nós. Quem entrou na casa da mulher cananeia foi você. Foi você. Deus está no mesmo lugar. A promessa que Ele fez para os seus pais, a promessa que Ele fez sobre a sua vida continua de pé. Mas às vezes é uma amizade que me afasta de Deus. Às vezes é um emprego que me afasta de Deus. Porque agora Deus abriu uma porta e de repente eu estou tão invocado, estou tão envolvido no trabalho, que eu me esqueci de Deus. Que eu me esqueci de cultuar, de congregar, de ter meu devocional. Eu estou muito empolgado com a bênção, que eu me afastei do Senhor. Então a casa da mulher cananeia, essa casa cheia de propostas. Por exemplo, alguém pode chegar em casa hoje, abrir o celular e está lá assim: oi. Aí você olha, sangue de Jesus tem poder. Aí alguém ainda fala assim: eu vou ser educado e responder. Não responda, em nome de Jesus. Não responda. É a mulher cananeia querendo flertar contigo.
para te tirar do caminho da promessa. Casa da mulher cananeia, a gente tem que fugir. Tem que fugir. A casa da mulher cananeia pode ser uma filosofia. Quantos crentes que entraram na faculdade de repente diziam, você não entende, o que foi isso? Não tinha raiz? É porque fulano falou isso, falou aquilo. Não, quando a gente é alicerçado no Senhor, irmãos, a gente entende que lá fora toda verdade é relativa. Essa aqui é absoluta. Essa aqui é absoluta, é essa aqui que vai reger a nossa vida. Então quando a gente tem isso bem alicerçado dentro da gente, pode falar o que quiser. Não vai nem fazer cócegas na gente. Agora, a casa da mulher cananeia é isso. Ela nos tenta o tempo todo nos chamando para perto. Fuja dessa casa. Às vezes é um sentimento. Suzana, mas sabe o que é? Eu descobri que eu sou casada e estou apaixonado pelo meu colega de trabalho. Então sai de perto dele. Conta para Jesus e sai de perto dele. Nem beira. Eu preciso confessar para ele. Jamais. Jamais. Se precisar mudar de emprego, muda. Se tiver setores diferentes, muda de setor. Se não tiver outro jeito, Deus abre a porta. Eu não vou ficar aqui mais não. Não vou colocar meu casamento em risco. Não vou colocar as promessas que o Senhor tem para mim em risco. Cuidado. Às vezes o diabo vai colocar na sua vida as mulheres cananeias para te tirar do propósito. Uma sociedade, Suzana, porque Deus disse que me abençoar. E você faz tudo ali o negócio. Aí você coloca o sócio errado. E você está assim, poxa, mas Deus me prometeu. E Deus falou assim, eu prometi para você, não prometi para sócio. Talvez ele é a mulher cananeia que está atrapalhando a sua bênção. Talvez Deus falou assim, você não entendeu o que eu falei com você. Eu falei que eu tinha pra você e não pro fulaninho que você colocou junto. Então dá tchau. Lembra quando ele quis levar Ló lá atrás? Não deu certo. Não, mas é minha irmã. Deus não falou que a promessa incluía sua irmã? Não, mas é meu cunhado. Deus não falou nada de cunhado também. Então sai fora. Mas é crente. Talvez é crente, irmãos, mas não está no mesmo propósito. Cuidado, porque isso é atraso na sua vida. Isso é mudar de rota. Então enquanto na casa de Isaac eu preciso sair, a casa da mulher cananeia eu preciso fugir. Casa de Isaac eu preciso, casa da mulher cananeia eu preciso, nem para dar oi. A casa mais perigosa que tem. Então sai de perto dessa casa. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá então, a terceira casa. Primeira casa, casa de Isaac. Segunda casa, casa da mulher cananeia. E a terceira casa, no versículo 2. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel. Casa de Betuel. Ei, casinha. Casa de Betuel é a casa da obediência. Casa de Betuel é a casa que eu preciso entrar. Casa da obediência. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, conhecendo um pouquinho da história, a casa de Betuel, pai de Raquel, foi um lugar fácil para Jacó? Mas foi um lugar necessário para Deus tratar o caráter daquele Jacozinho. E ele já chega na casa da obediência, porque o pai manda, vai para a casa de Betuel. E ele se apaixona por Raquel e trabalha 7 anos. Mas agora acontece uma coisa tão interessante, porque agora quem é enganado é ele. E aí? Quebrou um princípio lá atrás. E agora quem está sendo enganado é ele. Como agir diante do engano? Aí já pensou aquela sensação? Porque dá vontade de brigar, né? De levantar, de comprar briga e tal. Mas ele está na casa da obediência. Então é assim, abaixar a cabeça, olha, né? É assim, assim, assim. Como que nós vamos fazer e tal? Não, eu te dei essa aqui, a Lia. Trabalha mais 7 anos, quer dizer que eu te dou a Raquel. Só que uma pessoa que quer ser tratada, o que ela faz? Ela abaixa a cabeça e tudo bem. É muito bom quando a gente tem Davi como líder. Um líder que é acolhedor, que olha pra gente com um sorriso, que tem uma boa palavra. Você quer ver ser tratado é quando você tem Saul. É quando você não vai com a cara. Não bateu, não dá certo.
E o Senhor está testando às vezes justamente isso em você. Tem gente que não chega nas promessas e naquilo que Deus tem de melhor porque não consegue se curvar. Eu obedeço enquanto for conveniente para mim. Quem falou que está escrito isso na Bíblia? Mas eu estou mais preparado para estar naquele lugar, mas Deus não te deu poder? Eu acho o máximo, porque eu escuto muito isso, né? É alguém que chega e fala, mas eu estou mais preparado para estar ali, e deram o cargo para ela, e eu fiz tanto. Falei assim, mas fazer o quê? Deram o poder para ela. Então faça exatamente o que você tem que fazer, se submeta, obedeça. Porque o dia que chegar a sua vez, você vai encontrar uma pessoa igualzinha você. É o que mais acontece, sabia? Alguém que vai te confrontar. Deus não te quer nessa posição. Tem gente que não rompe ministerialmente, financeiramente, em nada na vida, porque não sabe se colocar no lugar que Deus colocou. Ah, mas foi pessoas. É claro, criatura, Deus é espírito. Ele vai usar pessoas mesmo. Deus usa pessoas. Alguém fala assim, porque eu me isolo das pessoas. Irmãos, entenda uma coisa. Se é através das pessoas que nós nos ferimos, é através delas que nós nos curamos. Não é nos afastando delas, é aprendendo a lidar e entendendo a questão da hierarquia. Dentro de casa não tem que ter hierarquia? Tem gente quebrando princípios dentro de casa. Dentro da igreja não tem hierarquia? Tem gente quebrando princípios aqui dentro, quebrando esse princípio hierárquico. A pessoa vai prosperar desse jeito? Não vai. Então tem gente que entrou na casa da obediência, está sofrendo por quê? Porque Deus começou a forjar o caráter, a lixar você, a pôr você para calar a boquinha, a pôr você para se curvar, para obedecer mesmo sem querer, porque é a coisa certa a se fazer. Aí tem gente que está assim, eu não estou aguentando mais não, irmã Suzana, eu estou quase saindo da casa da obediência. Estou quase chutando o pé no balde, desistindo de tudo. E o Senhor está assim, não faz isso não. Não faz isso não, porque está quase chegando do outro lado. Agora, na casa de Betuel, ele vai ser tratado, vai ter perseguição, vai ter traição, vai ter inveja, não vai? Ele vai ser enganado, vai ser traído, depois ele começa a enriquecer. O próprio Labão reconhece isso, não vai embora não. Porque eu percebi que você perto de mim, Deus me prospera, por amor de ti. E realmente, tudo que ele colocava a mão prosperava. Daqui a pouco ele está ouvindo Deus e vai chegando a hora, irmãos, que ele vai tendo os filhos dele, a família vai se consolidando. E chega uma hora que ele entende que, peraí, eu preciso ir embora porque isso aqui está errado. Com certeza ele está consultando a Deus, mas Deus não liberou uma palavra ainda. Agora preste atenção, os irmãos de Raquel começam a ficar com inveja. Aí o cara chegou aqui do nada e agora está ficando rico, mais rico que a gente. O que está acontecendo? Porque o lugar, a casa de Betuel, a casa da obediência, é difícil mesmo. Só o salário dele foi mudado 10 vezes. Porque eles combinaram que nascer salpicado, então é meu. Aí nascia salpicado, não, vamos mudar, fica com malhado ou salpicado. Aí começava a nascer só malhado. Não, faz o seguinte, vamos mudar de novo. 10 vezes. Deu uma mulher no lugar da outra. Depois muda o salário 10 vezes, mas que luta. Talvez muitos aqui, muitos de nós, já teríamos desistido. E tipo assim, mas que é isso? Mas Deus estava forjando o caráter dele. Agora, quer ver uma coisa? Porque não tem só coisa ruim aqui não, irmãos. Na casa da obediência, apesar de ser difícil, apesar de doer um pouquinho, da gente ser espremido, mas é uma casa também onde a gente prospera. A gente prospera. Se você ler lá em Gênesis 31, do 6 ao 9, quando ele dizia, os salpicados serão seus salários, então todos os rebanhos davam salpicados. Por quê? Porque apesar de ser difícil, quando a gente fica na obediência, Deus prospera. Quando você fica na casa da obediência e faz o que Deus quer e vai contra os teus sentimentos, vai contra as tuas emoções, o Senhor levanta a mão e começa a te prosperar. E eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra essa noite, que em nome de Jesus, se você permanecer na casa da obediência, Deus vai te prosperar em todas as áreas da sua vida. Na casa da obediência a gente tem proteção. Gênesis 31, do 11 e 12. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele,
levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Presta atenção. Estão com inveja, estão perseguindo. Ele está angustiado, porque ele fala assim: mas eu não estou aqui porque eu vim debaixo de uma promessa? Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Por que Deus me colocou aqui de novo? Por que Deus não deixa eu sair agora? Eu tenho que sair desse lugar. Mas Deus não liberou a palavra ainda. E tem momentos, irmãos, que a gente para e pensa assim: já sei. Ele só pode ter me esquecido, porque Ele está me abençoando de um lado, mas do outro lado eu não estou aguentando a pressão aí. Eu não posso chamar isso de bênção, porque olha a angústia que eu estou sofrendo. Deus apareceu para ele em sonho e disse: eu tenho visto tudo que o Labão te fez. Você está entendendo a palavra? Pode ficar na obediência. Pode ficar. Eu tenho visto tudo o que o Labão tem feito a você. Não abra a tua boca para falar do Labão. Não faça o que o Labão tem feito a você. Não pague o mal com o mal. Não faça churrasco na sua casa e faça um grupinho para descer a lenha no Labão. Não tenta tirar o Labão, fazer abaixo assinado. Sabe por quê? Porque quem está na casa de obediência tem um Deus que luta por ele. Deus tem visto tudo. Deus tem visto tudo. E Ele lutará para os obedientes. Isso é só para obediente, eu estou sendo bem clara. Deus não tem nada com desobediente. Agora, para quem está sofrendo, mas está obedecendo, Deus tem promessa. Deus tem proteção. Deus tem prosperidade. Amém? Você recebe essa palavra? Na casa da obediência também tem o quê? Livramento. Verso 23. Então tomou consigo seus irmãos. Atrás dele seguiu o caminho de 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão. Presta atenção. Labão chama a mulher e os filhos. E ele fala: olha, vamos pegar aqui só aquilo que Deus nos deu. Aquilo que foi acordado com o pai de vocês. Vamos embora. E a gente vai ter que sair de fininho, porque não vai dar certo a gente conversar, ele não vai deixar a gente sair. E ele vai. Quando eles descobrem, olha o que acontece na continuação do versículo. Cuidado. Deus apareceu agora para quem? Para Labão. Deus não falou que estava vendo? Agora chegou o dia do acerto de contas com quem? Glória a Deus. Deus também ama o Labão. Ele quer salvar o Labão. Pode deixar que ele sabe aonde mexer no Labão. Você não sabe não. Ele sabe. Deus aparece a Labão e olha o que ele diz. Cuidado. Não digas nada a Jacó e nem lhe faças promessas e nem ameaças. Ele está dizendo o seguinte: eu estou vendo. Não toca nele. Não mexe com ele. Irmãos, eu tenho tanto temor disso. Porque às vezes a pessoa que você está ali criando um embate, às vezes Deus tem uma promessa com ela e está tratando, e você está tentando entrar numa coisa que Deus está tratando. A gente só tem que orar e deixar nas mãos do Senhor. O próprio Deus falou com Labão: cuidado, olha lá o que você vai fazer. Ou seja, na casa da obediência, além de prosperar, você vai ter o quê? A proteção de Deus. Ah, mas o inimigo vai me dizer. Vai não. É porque eu não estou pregando, é porque não está só na sua hora. É porque alguém está me perseguindo. Implicou comigo. Implicou não, irmãos, é o céu mesmo que está te barrando. É tempo de tratamento. E se não passar no teste, que é a casa da obediência, não vai chegar lá. Não vai. Deus vai te mexer de tudo quanto é jeito. Porque Ele tem que tratar coisas dentro de você que às vezes nem você sabe ainda. Então, na casa da obediência, as alianças são firmadas. Por que a aliança é firmada? Porque agora ele não é mais sozinho, ele tem uma mulher. Ele tem agora 11 filhos, uma filha, depois vai ter outro filho. Não é isso? Ele já tem agora uma família. Ou seja, quando eu estou na casa da obediência, as alianças que Deus tem comigo começam a ser firmadas. E agora a gente vai para a última casa, que propositalmente eu coloquei por último, mas ela vem antes da casa da obediência. Ela vem antes da casa da obediência, que está lá no versículo capítulo 28, verso 17. Por que eu coloquei ela por último? Porque
É impossível entrar na casa da obediência sem antes passar por essa casa aqui. Ninguém dá conta. Que para mim é a mais importante. 28, verso 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Casa de Deus. A quarta casa que Jacó tem que entrar é a casa de Deus. Suzana, mas qual que é a relação dele com essa casa? Jacó precisa habitar permanentemente nessa casa. Betel aqui é a casa da revelação. É a casa onde Deus agora vai fazer uma aliança para chamá-lo, para ele ser chamado Deus de Jacó. A Bíblia diz então que ele tem um sonho. Está lá no versículo 12. Versículo 12. Olha o que diz a palavra. Ele na caminhada, cansado, antes de chegar em Betuel, ele para e vai dormir. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: irmãos, esse moço passou a vida inteira escutando falar desse moço aqui. Ah, o Deus de Abraão. É, o Deus do meu avô. Ah, o Deus de Isaac. E quando eu li isso aqui, eu me lembro, irmãos, de um dia que o meu filho mais velho disse assim: eu queria tanto sentir isso, mãe, que você e o meu pai sente. Ele tinha 17 anos. Eu disse: como assim? Porque ele foi criado na igreja, irmãos. No culto, na EBD, na escolinha. E ele falou comigo uma coisa que não estava na minha mão. Ele disse assim: eu queria ter uma experiência com Deus. E ele estava prestes a mudar para outro país. Menino aquele de casa, de conforto, de amar a casa de Isaac. Eu fui para o meu quarto chorando e disse assim: Deus, tudo que o Senhor ordenou que eu fizesse, eu fiz. Mas o que Ele me fala agora, Senhor, não é comigo não. Eu ensinei o caminho, andei no caminho, dei o exemplo, tenho tentado ser melhor a cada dia, mas agora olha o que Ele me pede. Ele não quer simplesmente conhecer o Deus da mãe dele. Ele precisa ter um encontro com o Senhor. Aí eu disse assim: Jesus, haja o que houver, mas pega ele. Irmãos, esse menino foi embora da casa de Isaac. E esse menino está longe de papai e de mamãe, de conforto. Só restou alguém para ele procurar. O Deus da mãe dele e o Deus do pai dele. O que ele não esperava de jeito nenhum era que o Deus do pai dele, o Deus da mãe dele, ia se tornar o Deus dele naquele lugar. 6 meses depois ele volta e ele diz: foi necessário, disse no culto que a gente estava dirigindo, disse assim: foi necessário Deus me tirar de perto do papai e da mamãe, para que eu tivesse um encontro genuíno com ele. E agora eu vejo essa cena, irmãos, e agora chegou a hora do Jacó. Chegou a hora dele. O Senhor, eis que o Senhor estava em cima dela. E olha o que o Senhor disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. E te farei tornar essa terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que eu tenha dito. Você entende? Você não precisa caminhar na fé dos seus pais, na experiência dos seus pais. Você vai aprender com eles, mas agora você vai começar a ter experiências com o seu pai, com o seu Deus. Eu imagino a surpresa de Jacó em pensar: mas depois de tudo que o senhor viu o que eu fiz lá atrás? O senhor viu o quanto eu persuadi meu irmão e comprei a bênção dele? O senhor viu o que eu fiz com a mamãe? Que a gente enganou papai? Deus viu ou não viu?
E quem disse que o nosso pecado impressiona Deus? Não impressiona porque Ele sabe o que Ele plantou dentro de nós. Ele sabia que por muitos anos, para muitas pessoas, o Jacó continuaria sendo chamado Jacó. Mas todas as vezes que Deus olhava para ele, Deus via Israel, príncipe do Senhor. Tem gente que nunca vai esquecer, irmãos, das bagunças que você fez. E tudo bem. Suzana, mas lembra quando eu passava lá, quando eu dava o cano, quando eu fazia isso? Problema delas. Você já virou Israel faz tempo. O Jacó que estava dentro de você já foi transformado faz tempo. Seu negócio é com o céu, é com o Senhor, é a presença de Deus. Esse lugar é lugar de revelação, é lugar de experiência com Deus, é lugar de entender que o Deus dos seus pais também é o seu Deus. É lugar de entender que a bênção pode vir de geração para geração, se eu permanecer na presença de Deus, se eu entrar na casa da obediência. Esse é o lugar, queridos, que a gente precisa permanecer. Permaneça. Habite aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não há lugar melhor para você estar do que na presença dele, em Betel, na casa de Deus. Então vamos lembrar. Da casa de Isaac eu preciso? Da casa da mulher cananeia eu preciso? Na casa de Betuel eu preciso? Entrar, obedecer. Mas em Betel, na casa da presença, eu preciso permanecer, habitar para todo sempre. Você pode ficar de pé comigo? Tem uma coisa que eu achei bem interessante no sonho. Observem que, verso 13, vocês perceberam que ele viu uma escada? E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e não desciam, subiam e desciam. João, capítulo 1, versículo 51. O encontro que ele teve com Deus está prenunciando algo. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem gente que já entendeu. É impossível experimentar as promessas de Deus se não passar por Cristo. Tudo se converge em Cristo. Não existe Jacó transformado se não passar por Cristo. Porque somente Cristo leva o homem a Deus e traz Deus até o homem. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para esse teu defeito de caráter. Cristo é a resposta para você lidar com esse seu pecado. Cristo é a resposta para você ter plenitude aqui na terra. Cristo é a resposta para você ter uma família abençoada. Cristo é a resposta para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Cristo é a resposta e é noite de posicionamento. Jesus é a resposta. Eu quero orar com você agora. Quero orar. Porque eu sei que talvez você parou numa casa e está aí, Suzana. Eu sinto que eu estou na casa de Isaac. Ou talvez alguns pais se sintam o próprio Isaac. Suzana, eu não estou conseguindo liberar Jacó. E eu preciso liberar, porque ele precisa ir, ela precisa ir. Eu não sei. Talvez você está paralisado ou está flertando com a mulher cananeia. Talvez você está bem aqui na porta olhando para ela. E ela está te desestabilizando. E o Senhor falou assim: dá um passo, sai. Mas Suzana, tem anos que eu estou na casa da mulher cananeia. Eu venho aos cultos, mas acabou, eu não tenho mais presença. Eu não tenho mais comunhão, não tenho mais intimidade. O Senhor falou: é noite de você se libertar da casa da mulher cananeia. De sair daí e fugir, para chegar naquilo que Deus preparou para você.
Tem gente que já está na casa da obediência, mas está sendo tão tratado que está doido para fugir. E Deus está falando: permaneça até a segunda ordem. Por quê? Porque a casa da obediência, irmãos, são ciclos. Você vai ficar um tempo aqui, Deus vai falar assim: agora sai. Opa, agora é ali. Opa, agora você pode sair. Mas não saia antes da hora. Não saia sem a permissão. Não tome nenhuma decisão sem Ele determinar. Não faça isso. E talvez você fale: Suzana, eu estou vivendo em Betel. Ô glória! Mas apesar de viver em Betel, a gente está sendo testado todos os dias na casa da obediência. E nós vamos orar, mas antes de fazer essa oração, eu quero perguntar essa noite se tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, que às vezes serviu a Deus um tempo e se perdeu na casa da mulher cananeia e está lá. E de repente você ouviu Deus falar com você essa noite: e eu quero voltar, Suzana, eu quero sair, sabe, da casa da mulher cananeia. Tem alguém para Jesus essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não é crente e quer conhecer esse Jesus? Suzana, eu escuto falar do Jesus dos crentes. Não, Ele quer ser o seu Jesus, o seu Pai. Tem alguém essa noite? Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não é crente ou que está afastado e quer voltar essa noite? Eu não posso fazer essa oração antes de fazer esse apelo. Tem alguém? Se não tem, amém. Que Deus te abençoe. Mas agora eu quero orar para você. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual é o lugar, mas Deus sabe. Fale com o Senhor aí agora. Talvez o posicionamento é uma palavra que você vai liberar e vai sair daqui hoje, já vai fazer uma ligação, ou vai chegar amanhã e tentar resolver uma situação. Pai, em nome de Jesus, recalabaço e decantarabaço binébia. Deus, olha aí essas pessoas que estão diante do Senhor, Pai, fazendo agora uma aliança contigo, tomando posicionamento, buscando mais da tua presença. Deus, eu não sei o que o Senhor tem com cada um, mas eu sei, Deus, que o Senhor tem um lindo propósito. E o Deus que faz a promessa não volta atrás naquilo que fala. O Senhor não voltou atrás. Somos nós, Senhor. Nós é que paramos, nós é que desistimos, que procrastinamos. Nós, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja. Meu Deus, nos dê um coração quebrantado, contrito, ensinável. Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do céu alcancem cada família que está aqui, cada coração. Pai, em nome de Jesus, que os pais que aqui estão consigam deixar um legado no coração dos filhos. Que os filhos que aqui estão entendam que o que o Senhor tem com eles, Deus, é diferente às vezes do que aquilo que o Senhor tinha com a parentela, com a família. Pai, em nome de Jesus, onde tiver uma sociedade errada, onde tiver pecado escondido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar e trazer à tona agora para que eles possam ser libertos de tudo isso. Que a vontade do Senhor prevaleça em todas as áreas da vida do teu povo. Que eles sejam abençoados e prósperos, Senhor. E que a geração deles venha forte, destemida, Pai, cheia do Espírito Santo, cheia da tua presença, para que o nome de Jesus seja glorificado na terra. Que o nome de Jesus seja glorificado na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, na nossa vizinhança, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe em nome de Jesus.